Bem, pessoal, chegamos ao nosso terceiro bloco e agora vamos comentar um pouco sobre os contratos administrativos. Se você está vendo esse vídeo, agora é o primeiro vídeo que você está vendo, peço que volte lá atrás, os 2 primeiros vídeos, onde tratamos sobre os princípios de administração e sobre licitações, que vão complementar o entendimento dos contratos administrativos. Porque, afinal de contas, o contrato administrativo resulta de um procedimento licitatório. E esse procedimento licitatório observa determinados princípios de administração pública. Então, para que o raciocínio seja concatenado, que você tenha um raciocínio lógico, peço que volte rapidinho lá aos 2 vídeos, certo? Quanto aos contratos administrativos, o que a gente vai conversar? Vamos começar pelo conceito. Segundo o nosso mestre Eli Lopes Meireles, ele diz o seguinte, que o contrato administrativo é o ajuste que a administração pública, agindo nessa qualidade, firma com particular ou outra entidade administrativa para a consecução de objetivos de interesse público nas condições estabelecidas pela própria administração. Esses contratos administrativos são os contratos que vão fazer com que a administração pública adquira bens, serviços ou ainda realize essas obras públicas. Esses contratos administrativos possuem previsão legal tanto no artigo 175 da Constituição Federal, bem como nos artigos 54 a 80 da Lei de Licitações, a Lei 8666 de 93, a Lei 8987 de 95, que trata sobre 2 tipos de contratos administrativos, que são as concessões e permissões de serviços públicos, e a Lei 11.079 de 2004, que trata sobre as parcerias público-privadas, que é um tipo também de contrato administrativo. É importante a gente entender a diferença que existe entre contratos administrativos e contratos da administração. Porque os contratos administrativos, quando a administração pública firma esse contrato, ela está agindo, atuando com prerrogativas de direito público. Então, ela age com a supremacia do interesse público sobre o privado e possui determinadas prerrogativas que nós vamos ver quais são. Já os contratos da administração, a administração pública age em par de igualdade com o próprio administrado, com o próprio particular que realiza o contrato com a administração. Um exemplo de contrato da administração, nós teríamos um contrato de locação de imóvel. A administração pública, o município, loca determinado bem imóvel de um particular e esse contrato de locação vai ser um contrato da administração pública e não um contrato administrativo. Os dois vão estar em par de igualdade. Tanto é assim que, se por acaso a administração pública não realizar o pagamento de aluguéis, por exemplo, o próprio particular pode entrar com uma ação de despejo e a administração pública vai ser obrigada a desocupar a área. Porque nesse tipo de contrato, no contrato da administração, ela não tem prerrogativas de direito público como tem nos contratos administrativos. Os objetos desses contratos administrativos, quais são? São os bens e os serviços necessários ao desenvolvimento da função da administração pública. Então, pode ser os serviços de telecomunicações, o serviço de rádio e TV, pode ser os bens que a administração pública vai adquirir, como bens móveis, bem imóveis, material de almoxarifado, tudo isso, todos os bens e serviços que forem necessários para a realização da função gerencial, da função administrativa. Esses contratos administrativos possuem 5 características peculiares, que são contratos consensuais, ou seja, ambas as partes, a administração e o particular que contrata com a administração, estão ali por um consenso, um acordo de vontade. Ninguém é obrigado a contratar com a administração pública. Assim o faz aquele que tem esse interesse e não porque a administração obriga ou exige. Já a característica formal
significa que os contratos são geralmente escritos. E nesses contratos escritos, vem discriminado as partes, o objeto, o prazo de validade, a forma que o pagamento desses contratos vai ser realizado. Agora, há uma exceção. Os contratos de valor até R$ 4.000, nos termos do artigo 60, parágrafo único da Lei de Licitações, esses podem ser feitos sem serem escritos, podem ser feitos simplesmente verbal. A próxima característica é o contrato ser oneroso, ou seja, implica gastos para a administração. Afinal de contas, se o serviço ou bem fosse adquirido de forma gratuita, estaríamos diante de um contrato de doação e não um contrato administrativo. Os contratos administrativos também são comutativos. E o que significa? Significa que há prestações, ou seja, deveres equivalentes para ambas as partes. Enquanto o particular que contrata com a administração tem o dever de realizar a obra ou prestar o serviço, a administração pública, por sua vez, tem o dever de pagar pelo serviço concluído ou pela obra realizada. E a outra característica é o fato dos contratos serem intuiti personae. O que é isso? É um termo em latim que significa dizer que a administração pública contrata com aquela pessoa, com o licitante vencedor, com aquele particular, e não pode este particular realizar subcontratações, deixar de realizar sua atividade, a obra ou o serviço público, e determinar que outras pessoas realizem, fazer novas contratações. A administração contratou com ele especificamente. Então, ele é que tem que realizar o objeto do referido contrato, salvo quando a lei, em algum momento, permitir essas subcontratações. Essas prerrogativas que eu falei, que os existentes no contratos administrativos, estão previstos lá no artigo 58. São inúmeras, mas entre elas a gente pode destacar algumas. Essa alteração unilateral de contrato é quando a administração pública pode alterar qualquer cláusula do contrato sem precisar necessariamente do consentimento do administrado, do licitante vencedor. Como, por exemplo, a administração pública contrata uma determinada empresa para construir um hospital. No objeto vai estar constando os tipos de materiais que vão ser utilizados. Só que durante a execução do contrato, a administração pública pode modificar, pode substituir o material utilizado por outro, a depender da oportunidade e da conveniência da própria administração. O que ela não pode é modificar o objeto do contrato. Por exemplo, é para construir uma escola e vai utilizar aquele material para construir um clube. Isso não pode acontecer. A possibilidade de rescisão unilateral do contrato também é outra prerrogativa da administração pública, porque por motivo de oportunidade ou conveniência, o interesse público, a administração pública pode rescindir esse contrato. Lógico que, se o administrado, se o contratado não der causa a essa rescisão, estiver cumprindo fielmente tudo o que diz o objeto da licitação, a administração pública pode rescindir, mas terá que pagar uma indenização a esse contratado. Já se o motivo da rescisão unilateral for culpa do contratado, esse contrato será rescindido e não haverá qualquer indenização. Como, por exemplo, a obra está parada, a obra está com atraso, o material que foi colocado, que foi dito na proposta de licitação não está sendo utilizado um material de qualidade inferior, tudo isso são motivos que vão dar causa à rescisão unilateral por parte da administração pública. A exigência de garantia, para que a administração pública tenha certeza de que o objeto do contrato vai ser realizado, ela pode exigir a garantia do contrato, que tem que ser no valor entre 5% e 10% do valor total do objeto deste. Essa garantia, no final da realização do objeto do contrato, será devolvida, inclusive atualizada monetariamente, para o contratado.
A administração pública também pode fiscalizar a execução do contrato. Pode determinar que um servidor público seja o procurador e verifique in loco se aquela obra está sendo realizada conforme especificado no contrato. Inclusive, se a obra não estiver sendo realizada ou o serviço não estiver sendo prestado conforme consta no edital, essa obra pode ser embargada e interditada. E ainda tem a aplicação direta das sanções. Sim, que a administração pública pode aplicar uma sanção de advertência, de multa ou outros tipos de penalidade previstas na lei, sem necessitar de autorização do Poder Judiciário. Os prazos de duração dos contratos, geralmente a regra é que seja a vigência dos créditos orçamentários, que é de 1 ano. Todavia, há algumas exceções previstas na própria lei, como vocês podem verificar no slide, que podem durar 48 meses, como os serviços de informática, ou até 120 meses. Também existem várias espécies de contratos administrativos: a construção de obra pública, a prestação de serviços públicos, as concessões e permissões de serviços públicos. Tudo isso está discriminado no material fornecido para vocês. Quanto às concessões e permissões de serviços públicos, é interessante a gente ressaltar o seguinte, que ambos tipos de contrato, a administração pública vai transferir a execução para um particular. E esse particular vai receber a remuneração por meio dos próprios administrados, ou seja, mediante o pagamento de tarifa pelo próprio usuário do serviço. E diferencia-se a concessão da permissão, porque a concessão geralmente é feita para grandes empreendimentos, de grandes valores. É um ato mais solene e pode ser realizado apenas com pessoas jurídicas ou consórcios de pessoas jurídicas, diferente da permissão, onde até a pessoa física pode realizar esse contrato de permissão com a administração pública, como a permissão, por exemplo, para funcionar com táxi, para ter um ponto de táxi, a permissão, por exemplo, para utilizar um bem público, uma praça pública, para colocar uma banca de revista. Isso tudo são contratos de permissão. E ainda temos as famosas parcerias público-privadas, que estão reguladas pela Lei 11.079, que é um tipo de modalidade de concessão, agora para empreendimentos acima de 20 milhões de reais, cujo prazo de duração do contrato não pode ser inferior a 5 anos, nem superior a 35 anos. Esses contratos, eles vão ser extintos de acordo com... Esses contratos vão ser extintos quando todo o objeto é realizado, e aí, se houver garantia, a administração pública vai devolver ao contratado esse valor dado como garantia no início do contrato, mas também podem sofrer a anulação do contrato ou a rescisão do contrato. A rescisão, nós falamos anteriormente, como uma das prerrogativas da administração. Mas a anulação do contrato vai acontecer quando houver um vício de ilegalidade. Se a administração pública realizou esse contrato e a lei em algum momento foi desrespeitada, por exemplo, a proposta mais vantajosa não foi realmente escolhida, ou então o contratado apresentou documentos que eram falsos e verídicos e isso foi provado posteriormente, vai haver o quê? Um vício de ilegalidade. Se há vício de ilegalidade, o contrato deve ser anulado, pois não pode gerar direito a atos considerados ilegais. Então, gente, conversamos um pouco sobre contratos administrativos e todo o material, mais detalhadamente, vai estar disponibilizado na plataforma. Acessem o material em PDF, acessem os slides e, assim, compreendam um pouco mais desse tema para que possam realizar uma administração pública de excelência, otimizando os resultados. Então, forte abraço e até a próxima.